Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem com você? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Estamos falando sobre a reta final FUVEST 2019. Antes da gente começar, o recadinho de sempre. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, obviamente. Ative o sininho para receber as notificações. E aproveite, olhe aí embaixo na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link para você preencher seu formulário e os dados que você vai enviar para a gente poder manter contato mais direto. Além disso, o grupo de WhatsApp, o grupo de estudos do WhatsApp, onde a gente interage de forma mais direta e você pode mandar suas dúvidas, as suas questões. E um outro link que é o e-book, onde você encontra todos os exercícios que nós estamos resolvendo aqui online, ok? Muito bem. Vamos direto para os exercícios, porque a gente tem aí uma batelada desse exercício de história geral, moderna e contemporânea, ok? Nós já fizemos do exercício 1 ao 10 e agora nós vamos fazer do exercício 11 até o 22. Acompanhe comigo a leitura do texto. Olha só, caiu em 2017. Você tem um cartaz, né, com a foto do Dr. Martin Luther King, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 e adepto da resistência pacífica e da política de não violência. Diz assim o texto: há meses, os jornais londrinos como The Times, The Economist, The Examiner, The Saturday Review têm repetido a mesma ladainha sobre a Guerra Civil Americana. Enquanto insultam os Estados Livres do Norte, defendem-se ansiosamente contra a suspeita de simpatizarem com os estados escravistas do Sul. Seus argumentos extenuantes são basicamente os seguintes: a guerra entre Norte e Sul é uma guerra de tarifas. Preste atenção nesta expressão, uma guerra de tarifas, entre um sistema protecionista e um sistema de livre comércio. E a Inglaterra, claro, está do lado do livre comércio. Ademais, a guerra não está sendo travada sobre qualquer questão de princípios. A guerra não se refere ao problema da escravidão, mas sim centra-se nos desejos de soberania do Norte. Aqui você tem um texto de Karl Marx, aquele do Manifesto Comunista, sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos. Por sinal, ele escreve na mesma época em que a guerra, um pouquinho depois, né, sobre a guerra. Veja, o texto é de 1861, a guerra está em decorrência. E Karl Marx, então, afirma que a guerra não é sobre a questão da escravidão. E, de fato, não é. A questão da escravidão passa pelo cenário da guerra. Então, com base no texto, explica os fundamentos econômicos e políticos da Guerra Civil Norte-Americana. Você que foi meu aluno presencial deve lembrar que quando nós fizemos aí a parte de Guerra Civil, eu montei uma tabela mostrando o cenário do Norte e o cenário do Sul. Essa tabela depois vai ficar disponível no Instagram, tá? Cenário do Norte, cenário do Sul. O Norte, antes da guerra, até 1860, 1861, o Norte tinha a maioria dos estados, a maioria da população, é uma região que defende o protecionismo por conta justamente do desenvolvimento da sua atividade industrial, com mão de obra livre e assalariada, contrária à manutenção da escravidão ou do escravismo. A hegemonia partidária no contexto do Norte é do Partido Republicano, ok? Já o Sul, aristocrata, o Norte burguês, o Sul aristocrata, escravocrata, 9 milhões de habitantes, sendo que a grande maioria são escravos africanos ou de origem africana, manutenção da escravidão, produção de agroexportação, sobretudo algodão e tabaco, e livre comércio, porque vive da exportação.
Então, com base no texto, explique os fundamentos econômicos e políticos da Guerra Norte-Americana, Guerra Civil Norte-Americana. Voltando no texto, veja só que os fundamentos econômicos estão principalmente na questão do protecionismo do Norte se contrapondo ao livre comércio do Sul. Esse é o ponto importante. Outro aspecto interessante, ele diz que a Inglaterra apoia o Sul por conta justamente do livre comércio. Do ponto de vista político, é a busca e o desejo de soberania do Norte sobre o Sul, que é o que você tem no final da linha do texto. Tudo bem? Letra B. Com base no texto e na imagem, na qual aparece em destaque o ativista Martin Luther King, relacione o movimento político a que ela se refere com os resultados da Guerra Civil. Com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, houve a abolição da escravidão. No entanto, nos estados do Sul, principalmente, manteve-se a política segregacionista, colocando os afrodescendentes como cidadãos de segunda classe sem acesso a todos os direitos civis. Martin Luther King vai liderar o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos exatamente 100 anos após o fim da Guerra Civil. Então, a relação que você tem que fazer aqui é que o movimento de Martin Luther King é um movimento pelos direitos civis aos afrodescendentes que foram suprimidos ou negados no final da Guerra Civil Americana em 1865, após a abolição dos escravos. Tudo bem? Muito bem. Vamos seguir em frente aqui para a próxima questão, também com imagens, e uma imagem forte que rodou o mundo na época, o delegado de Saigon executando um Vietcong na rua. Essa imagem forte que você vê ali. E do lado, o cartaz de promoção do Festival de Woodstock. 3 dias de paz, música e outras cocitas más, lama e psicotrópicos ilegais em Woodstock. A era de Aquário, né, está chegando, né, a exposição de Aquário, Woodstock, música, arte, né, relacionamentos, exposição lá em White Lake, New York. Com base nas imagens, identifique as situações históricas específicas a que cada uma se refere. A primeira imagem, que tem o número 1968, o ano dela que você tem ali, é sobre a Guerra do Vietnã, especificamente o que está acontecendo na Guerra do Vietnã. Obviamente que o examinador não espera que você saiba que é o delegado de Saigon executando o Vietcong, mas uma alusão direta à Guerra do Vietnã. Ao lado, você tem o cartaz de exposição, o cartaz de propaganda, melhor dizendo, do Festival de Música de Woodstock em 1969. Descreva 2 elementos internos a cada uma que permitam estabelecer a relação entre elas. Na primeira imagem, você tem não apenas a questão da violência explícita mostrada ali no momento de guerra, como também a presença de um soldado. Você vê ali ao lado do delegado de Saigon, um soldado, né, assistindo a esta execução. Do outro lado, a gente pode observar na imagem, no cartaz, a figura de um braço de uma guitarra ou de um violão, né, ali colocado, e uma pomba branca da paz pousada nele. São os elementos que você tem que identificar para responder essa questão. Tudo bem? Próxima questão, sobre renascimento, diz o seguinte: o grande mérito do sábio toscano estava exatamente na apresentação de suas conclusões na forma de leis matemáticas de um mundo natural. Ele não apenas defendia que o mundo era governado por essas leis, como também apresentava as que havia descoberto em suas investigações. Carlos, não dá para dizer o nome dele, mas ele está falando de quem ali? Ele está falando de Galileu Galilei, e o termo, né, para você saber quem é só você observar o título que você tem ali na referência da imagem. Considerando que o texto se refere a Galileu Galilei, o próprio enunciado diz, letra A, identifique uma das leis do mundo natural proposta por ele. Uma das leis vai ser a lei
o princípio que vai levar ao surgimento não, melhor dizendo, ao descobrimento da lei da gravitação universal, né? A lei da gravidade é o grande ponto, e as órbitas celestes, através da sua observação por telescópio. B. Indique 2 principais motivos pelos quais ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição. Uma das razões que o levou a ser julgado pelo Tribunal da Inquisição foi o fato de ele ter afirmado que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. E a outra lei foi a questão justamente do princípio da lei da gravidade. Ok? Vamos para a próxima. Tranquilinha essa questão aqui, bem direta, mas bem tranquila. 14. Crise de 29. Como a proteção contra a fantasia e a demência financeira, a memória é muito melhor do que a lei. Quando a lembrança do desastre de 29 se perdeu no esquecimento, a lei e a regulação não foram suficientes. A história é extremamente útil para proteger as pessoas da avareza, dos outros e delas mesmas. John Kent Galbraith, O Grande Crash de 1929. Veja só, indique 2 características principais do que o autor chama de desastre de 29. 2 características da quebra da bolsa: o aumento da especulação financeira, a questão ligada a créditos que não terão retorno na sua função, a superprodução da indústria associada ao subconsumo. São características que levaram a esta crise. Identifique algum fenômeno posterior comparável ao desastre de 29, estabelecendo semelhanças e diferenças entre ambos. E aqui você pode, por exemplo, jogar para a crise do crédito imobiliário em 2008, nos Estados Unidos, que tem semelhança com a crise de 29, mas a diferença é que está voltada para o setor imobiliário. Outra crise que você pode jogar aqui é a crise do petróleo de 73, associada ao aumento do valor do preço do petróleo, que levou a uma grande crise em caráter global. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. A questão sobre nova ordem mundial. Veja só essa questão que interessante. Em operação militar aeronaval que se estendeu pela madrugada de quinta-feira e pela manhã de ontem, fuzileiros navais e soldados do exército argentino ocuparam as ilhas das Malvinas, Falklands, chamadas dos ingleses, as Geórgias e Sanduíche do Sul, pondo fim, de forma abrupta, a negociações diplomáticas que vinham sendo mantidas nos últimos dias entre os 2 países. O presidente argentino, o general Leopoldo Galtieri, justificou a invasão afirmando que o Reino Unido havia se apossado desses territórios por meios predatórios. Acrescentou que a Argentina não se curvará diante de um desenvolvimento intimidador das Forças Armadas Britânicas que estão ameaçando sem o uso indiscriminado da força, com o uso indiscriminado da força. Em meio ao clima de euforia que tomou conta do país, após o sucesso da operação de ocupação das Malvinas, Galtieri anunciou uma medida excepcional. Foram postas em liberdade todas as 107 pessoas detidas durante um recente ato de protesto da Confederação Geral do Trabalho. Esse é um texto de 1982. A Guerra das Malvinas foi o último suspiro da ditadura argentina, uma cortina de fumaça para tentar esconder os reais problemas e a crise do próprio sistema ditatorial argentino. Letra A. Caracteriza o regime político da Argentina a época em que ocorreu o conflito com o Reino Unido, nos meses de abril a junho de 82. A Argentina, nesse período, era uma ditadura militar, caracterizada pela extrema repressão, pela censura aos meios de comunicação e pela eliminação de opositores. Então, o regime político era uma ditadura militar. B. Indique 2 mudanças, uma de natureza política e outra de natureza econômica, provocadas pela derrota da Argentina nessa guerra. De natureza política, você tem a derrocada final do regime militar, o descrédito do regime militar por parte da população argentina, o que levou ao fim
da ditadura e a implantação de um governo republicano civil democrático. Do ponto de vista econômico, a Argentina mergulhou em uma de suas intermináveis crises econômicas, ocasionada pelos gastos de guerra e aumento da dívida externa. C. Levando em conta que, além das motivações, a guerra a que se refere o texto implicou também em aspectos geopolíticos. Discorra, preste atenção, discorra, escreva sobre a importância estratégica das ilhas envolvidas nesse conflito. É uma questão bastante extensa, onde você vai ter que trabalhar o conceito de águas territoriais. Estas ilhas estão em águas territoriais argentinas, porém, historicamente, são ilhas que estão ligadas ao Império Britânico. E também, em termos geopolíticos e estratégicos, elas se tornam fundamentais para a navegação no Atlântico Sul e apoio, sobretudo, à chegada ao extremo sul da América. Antártida são pontos de apoio a esse tipo de navegação. Bem específico esse item aqui. Tudo bem, moçada? Vamos em frente. Questão de número 16 agora. 2 textos para você. Olha só. O primeiro texto diz assim: é necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato de que existiu uma hierarquia de raças e civilizações que nós pertencemos a raça e civilização superiores, reconhecendo ainda que a superioridade confere direitos, mas em contrapartida impõe obrigações estritas. A legitimação da força da conquista dos povos nativos, uma convicção de nossa superioridade. Não simplesmente de nossa superioridade mecânica, econômica e militar, mas de nossa superioridade moral. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade. Ela funda nosso direito de dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas um meio para esse fim. Texto lá de 1910, justificando a superioridade europeia no mundo. 2. Apesar de suas diferenças, os ingleses e franceses viam o Oriente como uma entidade geográfica e cultural, política, demográfica, sociológica e histórica, sobre cujos destinos eles acreditavam ter algum direito tradicional. Para eles, o Oriente não era nenhuma descoberta repentina, mas uma área ao leste da Europa cujo valor principal era definido uniformemente em termos de Europa, mas particularmente em termos que reivindicavam especificamente para a Europa, para a ciência, a erudição, o entendimento e a administração da Europa, o crédito por ter transformado o Oriente naquilo que era. Também um texto sobre essa questão do imperialismo, só que de 1990, o primeiro é de 1910. Reações distintas. Letra A. Identifique a principal ideia defendida no texto 1. A superioridade europeia e a justificativa da dominação europeia sobre os demais povos. E explique sua relação com a expansão imperialista europeia do final do século XIX. Esta característica de superioridade acabou servindo de justificativa para a expansão europeia imperialista, com o intuito de levar a civilização onde ela naturalmente não poderia surgir. Portanto, a ideia aqui se diz respeito ao imperialismo, no qual a Europa impõe o seu modelo cultural, político e econômico às demais nações, às demais áreas do mundo, principalmente no continente africano e asiático. P. Relaciona o texto 1 com o texto 2. Nós já fizemos agora há pouco. O texto 1 justifica o imperialismo, o texto 2 o questiona. Quanto à concepção política neles presentes, acabamos de falar. 1. Apoia e diz que é necessário e justifica esse imperialismo. E o 2 vai criticar o que isso criou, gerando então a ideia de que o Oriente era produto da Europa. Tudo bem? Então ficou desta maneira e vamos para a questão de número 17 agora. Duas imagens para você, né? A imagem do fascismo com o Viva Espanha e a figura do general Franco ao centro, tendo o apoio da Itália, da Alemanha e de Portugal, nações notoriamente fascistas na década de 30. E depois a imagem do Exército Popular, das chamadas Brigadas Internacionais. São chamadas de milícias, mas são as Brigadas Internacionais,
que eram ajuntamentos de grupos armados que vinham dos mais diferentes países, a fim de ajudar o exército popular espanhol, progressista de esquerda, contra o exército franquista. Inclusive, brasileiros participaram deste movimento, né? Uma brigada comandada, aliás, participou desse movimento, uma brigada na qual tinha um sujeito chamado Apolônio de Carvalho, um dos brasileiros que foi para a Guerra Civil Espanhola, Apolônio de Carvalho. Os cartazes acima circulam durante a Guerra Civil Espanhola. Identifique em cada um dos cartazes o elemento que permita associá-los respectivamente às forças políticas envolvidas na época. No cartaz 1, a figura do Franco, a presença do apoio de demais potências e nações fascistas. No cartaz 2, as múltiplas bandeiras e a expressão de que milícias que vêm do mundo inteiro vão ajudar na luta contra o fascismo. B. Caracteriza as principais propostas das forças políticas representadas nos cartazes. Quais as propostas do fascismo? Estado unificado, governo único, partido único, culto ao líder, nacionalização e controle da economia, nacionalismo exacerbado, educação dirigida, eliminação da oposição. Essa é a característica do fascismo. No caso do governo progressista e socialista do lado do Exército Popular, as pautas características da esquerda, como reforma agrária, nacionalização da economia, implantação de um governo popular e proletário, características clássicas do chamado comunismo raiz. Ok? Outra imagem agora de Primeira e Segunda Guerra, você tem um mapa ali mostrando a questão da expansão do Japão. Então você observa ali a região do Pacífico, a costa da China, a península da Coreia, a Austrália, e a área onde está delimitada aí no mapa, essa área maior, é a área até onde chegou o domínio japonês. Quase por pouco, muito pouco, não chegou na Austrália. Explique uma razão do expansionismo japonês nas décadas de 30 e 40. O Japão se expande nas décadas de 30 e 40 em função do seu próprio crescimento industrial, a necessidade de áreas fornecedoras de matérias-primas e até de mão de obra, de fontes de energia, dado o fato do Japão ser um arquipélago pequeno, e a necessidade justamente de se expandir em função de buscar essas áreas e também de acomodação de excedentes populacionais. A verdade é essa. Aponte um país atual da região da antiga Indochina francesa. Vamos lembrar, a Indochina francesa deu origem ao Laos, ao Camboja, ao Vietnã do Norte e ao Vietnã do Sul. Tá? Destacando no mapa e caracteriza a posição no contexto da indústria mundial no século XXI. Então nós vamos destacar nessa questão da Indochina, também na Indochina você tem a região de Singapura, ok? Você vai ter a região de Singapura naquela área. Então aí você tem a destaque principalmente Singapura, que se tornou um tigre asiático dos principais modelos de economia no Sudeste Asiático. Tudo bem? Questão de número 19. Mais imagens para você. A primeira imagem é a imagem soviética, a segunda imagem é a imagem da propaganda nazista, né, caracterizando os libertadores da Alemanha do nazismo como monstros mecânicos. As duas imagens acima foram divulgadas durante a Segunda Guerra Mundial, respectivamente na União Soviética e na Alemanha. Indique semelhanças e diferenças de maior relevância entre elas, no tocante à relação forma-conteúdo. A primeira imagem, a imagem soviética, mostra a figura de alguém recebendo de braços abertos o exército, entre aspas, libertador soviético. A segunda imagem mostra a destruição causada pelos chamados exércitos aliados no processo de invasão da Alemanha. Okay? Note que um dos pés do gigante de metal é uma bomba incendiária caindo sobre as cidades alemãs. Qual era a situação político-militar vivida por esses países no momento que os cartazes foram produzidos? A situação político-militar é que esses países estavam em guerra. A Alemanha estava em guerra com a União Soviética e, obviamente, vice-versa. Tudo bem? É o contexto da Segunda Guerra Mundial. 20. O problema agrário era, portanto, fundamental no ano de 1789. Voltamos lá para a Revolução Francesa. E é fácil compreender por que essa primeira escola sistematizada de economia
do continente, os fisiocratas franceses tomaram como verdade o fato de que a terra e o aluguel da terra era a única fonte de renda líquida. E o ponto crucial do problema agrário era a relação entre os que cultivavam a terra e os que a possuíam, os que produziam a sua riqueza e os que a acumulavam. Letra A. Caracterize o momento social e econômico porque a França passava no período a que se refere o texto. É o período antes da Revolução Francesa, é um período de crise estrutural e, sobretudo, de crise agrária. Década de 80 do século XVIII na França, nós temos uma sucessão de crises da natureza, principalmente, secas, enchentes e nevascas, que detonaram com a produção agrícola e obrigaram a França a importar alimentos, fazendo com que isso aumentasse os impostos e aumentasse também a necessidade da população francesa, gerando toda a instabilidade que levou à Revolução em 89. Quais as principais diferenças entre as propostas dos fisiocráticas e as práticas mercantilistas anteriores a elas? Os fisiocratas tinham um lema: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Traduzindo para você que não sabe francês: deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha por si mesmo. Em outras palavras, o que os fisiocratas franceses propunham era o fim da influência e da interferência do Estado na economia. A tradução mais interessante dessa expressão, não é nenhuma tradução, uma adaptação, seria: deixe-nos em paz, Estado. Quanto menos se atrapalhar, melhor. Ok? Essa era a proposta dos fisiocratas. Muito bem, questão de número 21. Olha só. Você tem ali, história contemporânea, 3 imagens. A Líbia, com Gaddafi com bandeira branca, depois derrubado, a figura de um guerrilheiro mais fundamentalista na Líbia, né, com a bandeira do Islã ali muito forte, e o simpático Barack Obama, com o interesse do petróleo na Líbia também, e a bandeira dos Estados Unidos junto com a bandeira da ONU. Identifique e caracterize a situação histórica a que a charge se refere. Bom, na Líbia, isso tudo levou à derrubada do Gaddafi através de um movimento, de um grande movimento que começou com um negócio chamado Primavera Árabe, não sei se você se lembra disso. Então, o movimento da situação histórica aí é a questão da Primavera Árabe associada à política externa de Barack Obama na região, que foi desastrosa. B. Explique quais os princípios do elementos do desenho que permite identificar a posição do seu autor em relação à situação histórica nela representada. Os elementos do desenho que permitem identificar a posição do seu autor mostra ali são a figura dos, vamos dizer assim, dos avatares que ali estão, né? A questão dos avatares, os personagens mostrados de forma de desenho. A figura do Gaddafi pegando fogo e pedindo água, que vai ser derrubado em definitivo pela figura do guerrilheiro, do guerreiro islâmico extremista, e a ação externa de Barack Obama tentando manter o controle da ONU e dos Estados Unidos nos campos de petróleo. Ok? E a última questão fala de América também, né? O Plano Colômbia inicial consistia, antes de tudo, em uma ajuda militar destinada à erradicação das plantações de droga. Os programas de fumigação não tiveram início com ele, existiram desde 1994. Isso não impediu um crescimento ainda maior da superfície cultivada. Com o Plano Colômbia, e sobretudo a partir de 2001, esses programas adquiriram uma nova dimensão. Entretanto, não parece que eles tenham tido tampouco mais sucesso. Daniel Pecou, na guerra colombiana contra as drogas. Qual foi o papel desempenhado dos Estados Unidos da América no Plano Colômbia? Os Estados Unidos desenvolveram todo o apoio econômico, inclusive de inteligência, no processo de guerra contra as drogas da década de 90, início do século 21. Né? O Departamento Antidrogas dos Estados Unidos atuou diretamente, sobretudo na Colômbia, a fim de desbaratar em definitivo o cartel das drogas. Isso tudo é mostrado
naquela série chamada Narcos, ok? B. A afirmação do autor de que o Plano Colômbia e outros programas semelhantes a ele aparentemente não tiveram grande sucesso se justifica? Sim, né? Se justifica, é verdade, porque mesmo em face à violenta guerra contra as drogas, durante muito tempo ainda se manteve esse grande cartel e os cartelistas, né, os traficantes, foram substituídos num primeiro momento até pelas narcoguerrilhas das Farc. Se bem que as Farc agora, isso é em 2014, nós estamos agora em 2018, as Farc hoje, elas foram derrotadas e estão sendo desarmadas na Colômbia. Em 2014 elas estavam em franca atuação. Tudo bem? Muito bem, fechamos essa parte. Eu volto daqui a pouco em outro vídeo trabalhando História da América, História do Brasil, História da América e História do Brasil para vocês, tá bom? Vou começar com História do Brasil primeiro e aí a gente segue, tá joia? Um grande abraço, meu nome é Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, preencha os formulários, participe do grupo de WhatsApp, tá bom? Grande abraço, até a próxima, gente. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.